99,9% de vocês vai ignorar isso daqui. Quem é o seu cliente de projeto? Agora a gente já vai para um passo mais prático, a gente já vai para um passo ainda mais técnico. Por que de tudo isso? Quando eu falo como captar clientes de projetos de infraestrutura, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: para que lado que eu vou? Para que direção que eu vou agora, Rafael? A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: quem é o meu cliente de projeto? Qual que é o perfil desse cliente de projeto? Essa é a pergunta que você precisa responder. Ah, eu não sei ainda, Rafael, eu não tenho nem ideia. Então você vai dar um passo atrás e vai fazer o seguinte: qual tipo de serviço você faz? Ou qual tipo de serviço você deseja fazer? Ah, mas eu vendo para todo mundo que me procura, Rafael. Quem quiser contratar projeto, eu estou aberto. Sinto muito, mas isso não é técnica, isso é atirar para todo lado. Isso é achismo. Então, primeiro passo, definir quem é o seu cliente de projeto. E eu vou te dar alguns caminhos para isso daqui. Então, antes de sair buscando cliente desesperadamente, sair atirando para todo lado e botando placa e fazendo outdoor e indo atrás e ligando e mandando e-mail. Primeira coisa é saber quem é esse cliente para você focar a sua energia, direcionar o seu foco, direcionar a sua energia. E aqui eu vou te dar alguns insights, algumas dicas, algumas técnicas, né? Para você analisar e descrever quem é o seu potencial cliente. E olha, galera, a maioria dos profissionais que eu já tive a oportunidade de conversar, fazer consultoria, dar mentoria, quando eu pergunto assim, aí a pessoa relata, eu tô com dificuldade de captar cliente, eu pergunto, quem que é o seu perfil de cliente? E aí ele engasga, ele engasga ali. Tá. Então, assim, eu contrato, eu vendo projeto para quem quiser contratar, né? E na verdade não. Se você não sabe para onde ir, cara, qualquer vento é favorável. Vocês já viram essa frasezinha clichê, filosófica, mas que faz muito sentido pra gente? Então, primeira coisa é saber quem é esse cliente. Esse cliente que você presta serviço é empresa ou pessoa física? Tem diferença na abordagem, tem diferença na conversa. Quando você vai fazer um contrato com uma empresa, quando você vai prospectar uma empresa, né, como potencial cliente, uma imobiliária, uma construtora, um escritório de engenharia, quando você vai buscar esse cliente, é diferente de você fazer um contrato com uma pessoa física, por exemplo. O que é a pessoa física? É aquela pessoa que não tem empresa, que no mundo comercial das vendas a gente costuma chamar de B2B e B2C, né? O B2B é de empresa para empresa e o B2C de empresa para pessoa física, né? Para o consumidor final ali. Então, por que é importante definir isso daqui? Porque o padrão é diferente de cliente, é diferente, o perfil de cliente é diferente. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico, óbvio, que muitas pessoas erram nisso. O meu perfil de cliente aqui no escritório são empresas. Como o meu perfil de cliente é empresa, a maioria das pessoas que eu conversam se vestem dessa maneira que eu estou vestido aqui, ou seja, camisa social de manga comprida, né, um esporte fino ali, enfim. Quando eu vou lidar com uma pessoa física, ou seja, um dono de um terreno, por exemplo, né, um dono de um lote, o dono de uma fazenda que quer fazer uma terraplenagem lá, ou quer fazer um parque eólico, ou que quer fazer um parque solar, ou que quer fazer um açude, uma barragem, é uma pessoa física, é diferente. Eles se vestem diferente, eles falam diferente, eles têm costumes diferentes, eles frequentam ambientes diferentes. E tudo isso é técnica de vendas, tudo isso é técnica de captação de clientes. Entende? Que aqui a gente já tem uma diferença, então não é a mesma coisa. Não é a mesma conversa que eu tenho com um dono de uma imobiliária de loteamentos, de uma incorporadora que faz 5, 6 loteamentos por ano. Não é a mesma conversa que eu vou aplicar para um cliente que é dono de um lote, por exemplo. A conversa ela é diferente, são termos diferentes, são comportamentos diferentes. Por que o comportamento é diferente? O cara que é dono de uma empresa, né, o cara que é dono de uma empresa gigante aí, ele não tem muito tempo para você. Já a pessoa física talvez tenha mais tempo, que é um pouco mais de atenção, entendeu? Então são pessoas diferentes, são comunicações diferentes ali. Áreas de atuação, por exemplo, mineração, incorporadora, construtora. Aqui eu poderia colocar milhares de exemplos diferentes aqui, de potenciais clientes, de áreas de atuação. Você vai fazer projeto de terraplenagem. Que tipo de projeto de terraplenagem? É para áreas industriais? É para loteamentos?
É para a área da mineração? É para a área rural, né? Para o agro, por exemplo? Tem um aluno, o nome dele é Juan. E ele trabalha, ele é muito forte na área do agro. Ou seja, ele é muito forte nessa parte aí do agro. De fazer projetos, né, de açude, de fazer projeto de barragem, enfim. Eu não sou dessa área do agro, mas eu tenho alguns alunos que me veio à mente que agora foi o Juan. Então a gente precisa saber a nossa área de atuação. Por exemplo, eu não presto serviço para áreas de mineração. Não é o meu foco, não é o meu forte aqui. Então, para que eu vou prospectar um cliente da área de mineração? É gastar energia à toa. Se eu não tenho um portfólio para isso, se eu não tenho know-how para isso, se eu não tenho networking disso, vai ser muito mais fácil eu buscar um cliente que eu já tenha know-how, que já está mais alinhado com aquilo que eu quero trabalhar, ou que eu já trabalho. Não faz sentido você ter isso muito claro? Tamanho, porte, é diferente você lidar com pequenas empresas a grandes empresas. Então é importante você ter isso em mente. Aqui eu já estou indo para um caso onde a gente começa a refinar mais o nosso perfil de cliente. Endereço de atuação. Cara, você quer prestar serviço só na sua cidade? Você quer prestar serviço na região aí, próxima a você? No estado inteiro? No Brasil? Onde você deseja prestar serviço? Hoje aqui, por exemplo, a gente faz projetos para o Brasil inteiro, sem limites. Sem limitação geográfica. A gente faz projeto para o Brasil inteiro. Mas você pode decidir começar só pelo seu estado ou só pela sua cidade. Porque aí você vai falar assim, não, eu vou começar pela sua cidade. Cara, você tem que mapear 100% dos potenciais clientes daquela área de atuação que você quer ou que você já atua para poder ir atrás deles. Tá vendo como que vai ficando mais claro como captar clientes? Principais diferenciais. Por exemplo, se é uma imobiliária, uma incorporadora, se você quer prestar serviço para projetos de loteamento, por exemplo, existem incorporadoras que só fazem alto padrão, por exemplo, a Alphaville. É um cliente diferente daquele cliente que faz loteamento padrão Minha Casa Minha Vida. A conversa é diferente, os projetos têm exigências diferentes, os prazos são diferentes, as concepções são diferentes, os preços são diferentes, a complexidade é diferente, entendeu? Então você mapear o seu potencial cliente mesmo. Tá? Principais dores de cabeça que esse potencial cliente tem. Aqui eu citei alguns exemplos. Atraso em obra, retrabalho, projeto mal feito. Esses aqui são os mais comuns que quase todo cliente tem. Insegurança, falta de clareza na obra. Tudo isso são dores, dificuldades que o seu potencial cliente pode ter, que você pode, na sua comunicação, usar para poder atrair esse cliente. Entendeu? Então é assim que a gente define o nosso potencial cliente e quais são as principais objeções dele, ou seja, o que impede esse potencial cliente de fechar com você? Projeto em BIM, por exemplo, serve para mim? Muitos clientes acham que projeto na metodologia BIM não serve para ele. Esse projeto é muito caro para mim, você não dá conta de me atender. São objeções que potenciais clientes podem ter. Então, às vezes, o cliente, olha só o erro clássico. Vamos supor que você vai abordar um cliente que faz loteamentos de alto padrão. Alphaville, por exemplo. Loteamento de alto padrão, certo? Condomínios aí fechados de alto padrão. Aí você chega numa reunião de camiseta normal, calça jeans e tênis. Cara, o responsável, né, o contratante, ele olha, automaticamente ele faz uma leitura. Queira você ou não, ele faz uma leitura da sua aparência e fala assim, cara, será que essa pessoa realmente faz projeto? Será que isso é o melhor que ela faz? O padrão do projeto é essa apresentação também? Por quê? Porque essa primeira impressão, ela não é consciente, ela é subconsciente. Ou seja, você não tem controle sobre ela. Você olha para uma pessoa e você lê aquela imagem. Todo mundo aqui sabe disso. Gostemos ou não, aceitemos ou não, essa é a nossa realidade. Nós, seres humanos, somos assim. Tá andando 11 horas da noite, meia-noite aí, numa rua. Parou 2 caras de moto perto de você, o que você vai achar? O cara pode ser ali querendo rezar para você, orar para você, mas o que você vai pensar? Que é 2 caras querendo te assaltar. Felizmente ou infelizmente, não tô aqui para julgar se é certo ou errado, nós julgamos por aparência. Então, o seu potencial cliente, ele também vai julgar por aparência. Então, se você vai, por exemplo, abordar um cliente de alto padrão, que faz empreendimentos de alto padrão, subentende-se que esse cliente frequenta ambientes de alto padrão e que ele se vista, que ele esteja acostumado com pessoas de alto padrão, que se vestem no alto padrão. Entende? Então, entender quem é o perfil do seu cliente
vai fazer total diferença na hora de você começar a captar os seus clientes, tá? E olha, 99,9% de vocês vai ignorar isso daqui. Mas eu tô atrás daqueles 1% de vocês que me assistem, né? E que acompanham aqui o canal, que assistem as aulas. Eu tô atrás daquele 1% que vai colocar isso daqui em prática e vai ver magicamente os resultados acontecerem.